Muito bem. Então, na mitose, eu tenho uma célula-mãe origina duas idênticas, né? Com o mesmo número de cromossomos, é o que a gente caracteriza. Por exemplo, na célula humana, nós temos 46 cromossomos. Só que esses cromossomos, antes da duplicação, estão duplicados. E no processo de mitose, que é a prófase, metáfase, a anáfase e a telófase, ocorre a quebra do centrômero e cada cromátide vai para um lado. Por isso que vai originar duas células com 46 cromossomos. Mas esses cromossomos estão simples e não duplicados. Por isso essa matemática doida. Professor, como é que 46 vira 2 de 46? Não existe, né? Então, existe sim, porque existe o período de intérfase e esse meu cromossomo ele é duplicado, tá? Na meiose, você repara que uma célula-mãe origina 4 outras totalmente diferentes, com metade do número de cromossomos, denominado, então, uma divisão celular reducional, né? Metade do número de cromossomos, né? Bom, na página 233, você tem lá embaixo o DNA, ocorreu a duplicação desse DNA, obviamente o período de intérfase. Esse DNA foi, obviamente, duplicado, o que originou duas células aí idênticas. Lembra? No final da telófase, a gente tem a citocinese, que é a invaginação da membrana e a divisão em duas células. Lembram-se disso? Muito bem. Bom, vamos lá. Aqui na página 234, lá embaixo, tá? Você tem uma imagem do início da prófase, né? Por que início da prófase? Olha lá o centríolo, né? O fuso mitótico. Eu ainda tenho a carioteca, ela está sendo diminuída, né? A minha cromátide, lembra? O meu DNA descondensado, ele começa a se condensar, vai formar os cromossomos, né? É isso que está representando aí. Na página 235, lá em riba, eu tenho a metáfase. Olha que meus cromossomos estão na região equatorial, no meio da célula, na placa equatorial. Muito bem. Na página 236, era sua obrigação saber o que está acontecendo nesse cariótipo. Você sabe que não é um cariótipo normal, essa pessoa está com um problema no par, inclusive, 21º, o que tem um cromossomo a mais, caracterizando, então, uma trissomia do par 21, o que nós vimos e o que, inclusive, caiu na sua avaliação, nada se mais se caracterizando aí do que a síndrome de Down, né? Na página 237, lá em riba, eu tenho a anáfase. A anáfase nada mais é do que a separação. Quebrou o centrômero e as cromátides vão para os lados opostos. Inclusive, ali já começa a citocinese. Olha lá, sulco da clivagem. Então, está ocorrendo a citocinese. Isso é uma célula animal. A citocinese é centrípeta, de fora para dentro. Olha na parte de baixo, no último desenho da página 237. Eu tenho ali a minha telófase, né? Então, a citocinese está quase completa. A minha carioteca já está sendo reconstruída. Os meus cromossomos já estão descondensando, virando aí as cromátides, né? E, obviamente, o fuso mitótico já está sumindo. Beleza? E vai ocorrer, então, na página 238, a citocinese. Citocinese centrípeta, de fora para dentro. Muito bem, obviamente, é isso aí que aconteceu. Na página 239, tem uma imagem bem interessante dessa citocinese centrípeta, né? Obviamente, de fora para dentro, né? Pode ser chamado de centrífuga ou centrífuga, tanto faz, tá bom? Muito bem. Na página 234, eu tenho lá a mitose nos vegetais. Então, vai ocorrer muito parecido ao que acontece. A única coisa que vai diferenciar é a citocinese, que não é centrípeta, ela é radial. Ela vai do centro para fora. É a única coisa que vai acontecer, tá? Na página 243, lá em cima, tem uma imagem alongada do mesmo esquema que eu coloquei no resuminho para vocês. Quando a gente estudou a intérfase, eu coloquei uma estrutura circular
e depois um gráfico. O gráfico é o mesmo. Lembra que nós fizemos a análise desse cara aí. Muito bem. Aqui nós temos alguns exercícios que a gente vai fazer logo mais. Vamos fazer as análises nos textos primeiros. Introdução, então, à meiose. Olha lá a meiose na página 248. 248. Eu tenho lá a meiose, lá embaixo ele está mostrando de novo a intérfase. Professor, mas na meiose vai acontecer também? É claro, a célula tem que se preparar, meu material genético tem que ser duplicado, né? Muito bem. Lá na parte de cima da página 239, repara lá que eu tenho os cromossomos agora diferenciados, né? Com cores diferentes e por aí afora, né? Lá embaixo ele está dizendo que é uma divisão reducional. Olha como ela é representada, um R e um ponto de exclamação. Por que ela tem que ser reducional? Porque ela tem que reduzir metade do número de cromossomos. Por quê? Suponhamos que a nossa célula sexual tivesse, por isso que eu estou dizendo, supondo que ela tivesse, obviamente, 46 cromossomos. Então, meu espermatozoide tem 46 cromossomos. Na hora que o espermatozoide gruda, encontra com o óvulo, se ele tem 46 cromossomos e o óvulo, porventura, tivesse 46, daria 92. Não existe uma célula humana compatível com uma quantidade tão grande do número de cromossomos. Por isso que essa meiose ela é reducional. Por isso que essa meiose só acontece com os gametas, com as células sexuais, com o espermatozoide e com o óvulo. Lembram-se? Além de ser reducional, ela vai ocorrer lá na prófase 1, geralmente não, no paquíteno, que é a terceira fase da prófase 1, ocorre lá o crossing over, ou a permutação, a troca de material genético. O que uma célula-mãe vai dar origem, no caso, uma célula germinativa, vai dar origem a 4 espermatozoides. E esses 4 espermatozoides com características totalmente diferenciadas. Olha no final da página 249 aí, as cores desses cromossomos são totalmente diferenciados, né? Justamente pelo processo denominado aí de crossing over ou de permutação. Professor, eu não lembro disso. Olha na página 250, por favor, meus amores. Está escrito lá em riba, permutação ou crossing over. É a mesma coisa. A permutação é a tradução do processo denominado, então, de crossing over. Olha o que aconteceu. Eu tenho os cromossomos homólogos, eles estão chegando próximo. Lá em cima, eles vão grudar em 2 pontos, chamados de quiasmas. Olha o nome lá embaixo, idêntico ao que eu falei na minha explicação, de quiasmas. E ali, na parte superior e na parte inferior, ocorre a troca do material genético, denominado, então, obviamente, de crossing over, né? Muito bem. Na página 251, eu tenho a prófase 1, que foi dividida em várias etapas, diacinese, citocinese e por aí afora, paquíteno e tal. Então, ali vai ocorrer a troca de material genético, ou seja, a permutação. Olha a metáfase 1, os cromossomos estão homólogos, eles estão na região equatorial, na placa equatorial. Olha o que aconteceu na fase 1. Professor, quebrou aquela bolinha do meio que segura os cromátides, o centrômero? Não, não quebrou o centrômero. O que quebrou? Os quiasmas, os pontos de união das duas células, né? Dos 2 cromossomos, vamos dizer assim. O que vai acontecer, então, a telófase 1, olha lá na página 252. O que acontece? Esses cromossomos agora, quebrando o quiasma, eles são arrastados pelo fuso mitótico para as regiões, obviamente, opostas da célula, né? Aonde vai ocorrer, então, a telófase 1, a reestruturação, a cinese, citocinese centrípeta, a reestruturação da carioteca, a descondensação do meu material genético. Daqui para frente, no caso, a segunda etapa, que é a meiose 2,
É idêntico à mitose, é idêntico. Então, vimos isso na nossa explicação, naquele desenho final do resumo que eu dei lá para vocês, né? Então, a prófase 2, a carioteca é desestruturada, a minha cromátide ela se condensa virando cromossomo, os meus centríolos vão para os polos opostos da célula, onde eles vão grudar nas cromátides, na bolinha, perdão, no centrômero, na bolinha que segura as cromátides, né? E por aí afora. Na metáfase 2, os meus cromossomos homólogos, eles estão na região equatorial, no meio da célula, na placa equatorial. Agora sim, na anáfase 2, quebra o centrômero, quebra aquela bolinha. Metade da cromátide vai para um lado, metade da cromátide vai para o outro. E aí, obviamente, na telófase 2, na página 255, vai mostrar lá o final da telófase 2. Ou seja, essas cromátides vão para os polos opostos, forma a carioteca, o fuso mitótico é destruído, na verdade, ele é eliminado, forma a citocinese centrípeta e vai formar 4 células. Olha aí as imagens dessas células. São todas de colorações diferentes esses cromossomos, mostrando que o homem produz as suas células sexuais, o seu espermatozoide, e que esse espermatozoide, mesmo sendo do mesmo homem, ele pode ter características genéticas totalmente diferenciadas. Então, no caso de uma mulher que vai ovular 2 vezes no período menstrual, a mulher geralmente, período de ovulação, perdão, ela vai liberar um óvulo de cada ovário. Na verdade, ela vai intercalando um mês de um mês de outro, e assim sucessivamente. Mas existem mulheres que podem ovular 2 vezes no mesmo mês. O que o mesmo espermatozoide do pai pode fecundar esses 2 óvulos e dar origem aos gêmeos, o que a gente chama de gêmeos dizigóticos, né? Os gêmeos fraternos. O que acontece? São gêmeos com características genéticas totalmente diferenciadas. Nesse caso, pode dar origem a um homem e uma garota, ao menino e uma menina. Pô, professor, mas é o mesmo pai. Legal, mas devido ao crossover, devido à troca de material genético, as características genéticas do DNA do espermatozoide é diferente. Então, pode originar 2 garotos também? Pode, mas com características físicas, mentais, psicológicas totalmente diferenciadas. Então, é isso que a gente quer questionar, que o mesmo pai pode originar, então, crianças de sexos diferentes, mesmo sendo o mesmo pai. Beleza? Aqui eu botei um pouquinho aí as diferenças da mitose e da meiose, né? Então, a mitose é uma divisão que a gente chama, obviamente, de uma divisão equitativa, né? É uma divisão onde uma célula-mãe origina 2 células idênticas, e a meiose, então, é uma célula reducional. Ela vai reduzir a metade do número dos cromossomos, obviamente, para que ocorra a fecundação, para que ocorra a junção dos 2 e, obviamente, gere aí um embrião. Beleza? No caso da página 257, ele traz uma característica bem interessante, que são, na verdade, os organismos híbridos. O que é isso? Professor, já ouvi falar. Já ouviu falar. Inclusive, tem um desses híbridos chamados ligre. Ligre. Se você quer ver uma imagem legal, depois você pega isso na internet, no Pai dos Burros, no Google, e digita híbrido ligre. Você vai ficar assustado com o tamanho do felino. O que acontece? Olha que coisa engraçada. O leão, ele tem relacionamento com a leoa. E, obviamente, a leoa, ela tem um inibidor de crescimento. Então, ele faz com que o filhote leão, ele tenha o limite padrão. Quando se cruza o leão com uma tigresa, por isso vira o ligre, né? São híbridos, tá? O que acontece? A tigresa não tem esse limitador de crescimento, o que vai dar um felino gigantesco, lindo. Só que em alguns casos, algumas cruzas de espécies diferentes, esses organismos, eles são, obviamente, estéreis. É o que está acontecendo aí. Olha o que está acontecendo. Eu estou cruzando o jumento, que é uma espécie chamada Equus
ácinos, o jumento macho, com a égua, com o equinus cabalhos. Então, o que acontece? Essas duas espécies têm o gênero igual, mas as espécies diferentes. Quando eu cruzo esses dois, forma o burro, forma aí o burro. Na verdade, esse burro nada mais é do que um organismo que vai ser, obviamente, estéril. Ele não vai ter o desenvolvimento das células sexuais, tá? Tanto que, obviamente, ele é considerado aí um organismo híbrido. Na verdade, o professor já compactuou desse tipo de situação por algumas vezes na vida dele, né? Eu, alguns anos atrás, eu criava passarinho, criava muito passarinho, mas muito mesmo, né? Cerca aí de 5.000 filhotes por ano, isso faz um bom tempo, né? E aí o que acontecia? A gente tinha um passarinho preto, na verdade ele era da cabeça preta e do corpo, do dorso dele para baixo, ele era esverdeado, chamado de pintacilgo. Tem um canto bem legal, só que ele é uma ave bem pequena. O que a gente pegava? A gente pegava o pintacilgo macho e cruzava com uma canária, de preferência uma canária branca, e a menor canária que a gente tinha, porque o pintacilgo era pequeno, e fazia a cruza dos dois. São duas espécies diferentes. E aí dava origem a filhotes que a gente chamava de pintagol. O pintagol é estéril. Professor, por que vocês faziam isso então? Pela seguinte situação. A fêmea não servia para nada. Sabe o que a gente fazia com a fêmea? Deixava guardada numa gaiola lá, e aí chegava lá o comprador e tinha lá uma criança, e a criança falava, ô tio, dá um passarinho para mim, e a gente pegava essa fêmea do pintagol e dava para ele. Essa fêmea é estéril, ela não vai fazer nada. Mas o macho tem um valor econômico muito grande. Por quê? Porque ele canta muito mais do que um canário convencional. Então, o macho interessava para a gente, porque ele cantava mais. Só que essa ave, ela não é uma espécie, não tem nem nome científico. Por quê? Porque qual a definição de uma espécie? É produzir, obviamente, descendentes férteis, que, obviamente, têm a capacidade aí de se reproduzir e de gerar descendentes férteis. Então, nesse caso, o pintagol, ele não tem como se reproduzir, porque não tem células sexuais. O macho não tem espermatozoide e a fêmea não tem óvulo. Então, a fêmea, para nós, não tinha significado nenhum. O que a gente doava, né? Alguns canaris, que a gente chamava, né? Muitas vezes via lá que era a fêmea e eles sacrificavam, né? Então, pegava essa fêmea e arremessava no chão com uma força grande, traumatismo craniano, e acabava matando essa ave. A gente não fazia isso mesmo porque eu sou biólogo, né? E eu luto pela vida. Então, a gente doava, né? Não podia soltar esse animal porque ele não sabe, obviamente, caçar, não sabe se alimentar sozinho, né? Ele foi criado em gaiola, então ele não sabe o que é liberdade, ele não sabe nem comer, nem ir atrás de comida, a verdade é essa, né? Então, não sabe o que é liberdade. Então, a gente deixava lá e doava aí para as crianças e por aí afora. Beleza? Tranquilo? Então, isso são animais denominados aí de híbridos. Beleza? Tranquilo? Agora, na página 261, abre lá, por gentileza. Nós temos alguns exemplos lá de meiose nos ciclos da vida. Então, nós temos lá a meiose no indivíduo, a produção de gametas e por aí afora. Ele está mencionando lá, aqui no caso, um elefante, né? E do outro lado, eu tenho uma meiose zigótica, na verdade, na produção de zigoto, né? Isso, na verdade, em plantas, tá? Fica tranquilo que nós iremos estudar isso no ano que vem. A apostila 2 é só sobre planta. Então, muitas vezes, essa meiose ela é utilizada aí nas células sexuais da formação aí dos vegetais. Beleza? Tranquilo? E na página 265 tem aí a síntese do capítulo. Então, aí algumas definições e a gente finaliza com os exercícios, tá? Agora, vou pedir para que vocês, meus amados, executem alguns exercícios. Tome nota, por gentileza. Página 244, presta atenção. 244, vocês vão fazer o exercício em sala. Tem exercício 1, exercício 2, exercício 3, o exercício 4, tá? E o exercício 5 na página 246.
Então, eu quero que vocês façam esses exercícios e o em sala também, tá bom? Que em sala é o 246 e vai até 247. Muito bem. E aí, eu quero que vocês finalizem os exercícios da página 246, que é o em casa. Vocês têm aí 2 exercícios, perdão, em sala tem 2 exercícios, e em casa você vai ter também 2 exercícios, e aí a gente finaliza esse conteúdo. Então, segunda-feira, se Deus assim permitir, a primeira aula, rapidão eu vou corrigir isso, e a gente já vai entrar na unidade 6, que é reprodução humana. Então, nós vamos ver, obviamente, o sistema reprodutor por completo. Beleza? Tranquilo? Então, isso fica de lição de casa. E aí, na segunda-feira, na primeira aula, a gente corrige isso rapidinho e já na segunda aula, a gente já inicia aí essa reprodução. Beleza? Tranquilo? Amores, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo tranquilo. Maravilha. Sim. Bernardo, não esquece Beleza. de enviar o arquivo para mim, tá? E outra coisa, Beleza. meus amores, hoje eu posso dizer que a sala tá cheia, né? Faz tempo que eu não vejo a sala com tanta gente. Tô com o saco cheio de dar aula para 2 alunos. A verdade é essa, né? Para alguns eu ainda mando mensagem para a mãe, né? O Evandro é um caso desse. Eu mando mensagem para a Morgana. Cadê o Evandro? Né? Sinto falta. Gosto dos bons alunos, né? Você precisa estar comigo para aprender. Beleza? Fechou? Então, evitem faltar. E outra coisa, amados, vocês têm bastante coisa para fazer. Tem exercício extra de mitose e mitose e tem os desenhos de mitose e meiose. Então, eu preciso disso para que eu já corrija e eu vou gerar a sua nota de trabalho. Fechou? Tranquilo? Então, ó, teve muitos alunos que se salvaram aí nas notas de trabalho porque foram bem na avaliação. Mas, se não, uma grande quantidade aí teria fechado aí com nota vermelha. Beleza? Tranquilo? Evandro, quer falar alguma coisa? Tá ouvindo? Então, aquele trabalho do desenho que você postou, é só fazer os desenhos lá Já é. Se você quiser, Evandro, como eu sei que você domina a arte do desenho, né? Isso eu estou falando para o Evandro, que é o saco dele, né? Porque a mãe dele é professora de educação artística e uma excelente professora, além de ser muito amiga minha, né? Então, assim, eu sei da dificuldade dele do desenho. Se vocês não quiserem desenhar, não precisa. Me coloque imagens que se referem àquilo. Então, pesquisa na internet. Mitose, prófase 1. Pega a imagem e cola naquele espaço. Já era, o significado é o mesmo. Beleza? Fechou. Tranquilo? Fechou. Ficou melhor, né, Evandro? Beleza. Ficou. Então tá bom. Tá bom? O que eu falei pro Evandro serve para todo mundo. Beleza? Se você não quiser desenhar, você pode colar a imagem. Fechou? Só uma observação. Eu não quero imagens igual ao meu resumo. Vocês vão procurar outras imagens. Professor, eu achei 2 imagens top. Posso colocar? Pode. Pode colocar mais de uma imagem. Seja criativo, filho. Para pensar que isso é nota de trabalho de vocês. Fechou? Queridos e amados, até segunda-feira que vem. Um excelente final de tarde aí e um final de semana maravilhoso. Segundona, eu inicio com a correção desses exercícios e a gente já inicia o nosso conteúdo novo. Tá bom? Beijo!